Olá, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Vantage. Meu nome é Sheila Dalmastro e quero aqui tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao DXY. Eu falo muito do DXY lá no nosso blog escrito Vantage Plus. Fiquem à vontade para vocês receberem semanalmente. Todos os dias tem notícias lá sobre o mercado financeiro, sobre o mercado cambial, sobre o mercado de moedas. Bom, hoje é dia 2 de agosto, nossa primeira semana do mês. Para quem não sabe, a nossa primeira semana do mês é a semana onde sai todos os relatórios em relação ao mês passado. Então, essa semana nós temos o payroll, que é a taxa de desemprego, vai ter reunião do cupom, o Banco Central da Inglaterra vai também alterar a taxa de juros essa semana. Então, assim, é uma semana muito movimentada e a gente pode esperar muitos balanços aí em relação a nossa queridíssima mercado financeiro, tá? Bom, essa semana também, hoje especificamente, a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Estados Unidos, né? Ela visitou Taiwan, né, contra gosto da China, e isso teve uma repercussão em relação ao DXY, que fez um movimento muito alto para cima. Vamos dar uma olhada nisso aqui, para a gente ver. Para quem acompanha o nosso blog, né, e está antenado no nosso blog, vai verificar que eu falei sobre a possibilidade do DXY voltar para essas regiões acima após vir para os pontos mais baixos. Então, nessa nossa análise aqui, ele não tocou exatamente os 104.896, né? Ele veio um pouco mais acima, conseguindo aqui tocar, na verdade, a região do 105.047, que era um outro ponto que estava descrito lá na nossa análise. Então, gente, aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Ele vem fazendo um movimento, né, de correção, fazendo aqui um pivô de baixa em relação a um movimento lateralizado que ele adotou na semana passada, que foi a alteração da taxa de juros, que foi na quinta-feira, agora, dessa semana, no final do mês, e aí ele toma um fôlego forte de baixa, né, voltando a fazer os pivôs de baixa aqui e tocando novamente essa região. Bom, hoje, gente, o mercado estava na parte da manhã extremamente agarrado. Deixa eu jogar aqui para uma hora para vocês visualizarem isso. Aqui, ó, no horário da manhã, 8 horas da manhã, ó, no candle de 8 horas da manhã até mais ou menos. Peraí, não, perdão, aqui é dia 2, ó. Dia 2 é hoje, ó, 8. Candle das 6 horas e das 7 horas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toda a parte da manhã foi toda em acumulação, então você pensa como que o mercado não ficou aí garrado. Quando deu meio-dia, que foi o horário em que a Nancy Pelosi, né, informou que estava indo, independente da China querer ou não, que o mercado começou a andar. E esse cenário assusta um pouco os investidores, é bem possível que os investidores fiquem um pouco mais cautelosos nesse momento. Então, nós temos aqui, graficamente, uma região onde ele pode vir a tocar, que é o preço dos 106.495. Então, se ele de fato respeita essa região, vamos ver num tempo gráfico maior, vamos jogar aqui por 4 horas. Se de fato ele respeita essa região, né? Ele vai tocar a nossa linha de tendência de baixa e continuar o movimento vindo novamente para o nosso fundo aqui do 105. Então, gente, cenário que nós temos aí para a semana, a possibilidade dele respeitar aqui e voltar para cá. Não acredito no rompimento dessas regiões, porque essa linha branca da qual vocês estão vendo aqui embaixo é uma linha de tendência de alta do diário. Vou apresentar aqui para vocês, ó. Então, assim, é um par, né, que já vem confirmando a tendência. Ó, perceba o seguinte, que inclusive, né, hoje vai fechar o dia possivelmente às 6 horas da tarde, e ele está engolfando essa região. Então, perceba,
Se ele não respeitar a nossa linha de tendência de baixa, olha a zona da qual ele pode ir, voltar novamente para cá, que está até romper essas regiões por causa do cenário, inclusive da possibilidade de guerra, e não pelos relatórios, tá? Bom, ele perdendo, se ele não, né, não conseguir caminhar para cima, por N fatores, né? A questão da inflação hoje saiu também um anúncio do Fed falando que não estão conseguindo ainda controlar a inflação da forma como se deve economicamente. Isso também fez com que o mercado desse uma suspirada em relação a essa notícia. Então, assim, a gente está num momento de uma pressão, tecnicamente estamos entrando numa recessão econômica, mas os Estados Unidos não está conseguindo assumir essa postura ainda. Isso pode fazer com que o preço faça pernadas maiores para alta, né, levando o preço para cima, caso eles consigam respeitar de repente, aumentar mais do que se espera em relação a essa alteração possível aqui do Copom que vai ter novamente. Então, a gente tem sexta-feira aí para o dólar, o relatório do payroll, que é o relatório das folhas de pagamentos de todos os Estados Unidos, incluídos não inclusos não agrícolas, tá? Então é mais comercial. É um relatório muito importante para a gente ter um conhecimento de como que está a economia no país, como que vai ser o consumo nos próximos dias, né? E vamos aguardar. Temos aqui um cenário lindo, né, da possibilidade de ainda de alta, e ele tentar respeitar essa região voltando para cá, ou rompendo, conforme eu apresentei para vocês que no diário tem um forte volume aí para cima que ele pode pegar a ver. Possibilidade baixa, apenas respeitando essa região. Possibilidade alta, apenas rompendo essa região aí, conforme vocês viram. Bom, então vamos falar da Libra, porque Libra, na quinta-feira agora, nós vamos ter o relatório da Inglaterra. Reino Unido está muito bem, vamos procurar aqui, ó, a, o servidor da Vantage, tá? Esse aqui é o gráfico que nós recebemos de imagem da Vantage, é um gráfico que tem um servidor maravilhoso, você consegue ter bastante informação em relação ao ativo, então não fiquem acanhados, podem utilizar que vocês vão ter muitos recursos aí. Bom, aqui a minha análise já está pronta, porque eu fiz essa análise lá no blog para vocês, conforme eu falei, né? Vamos dar uma revisada lá com tempo gráfico maior, vamos jogar aqui para o mensal para vocês darem uma olhada. No mensal, gente, olha isso aqui. No mensal, ele tem uma forte força. O dólar tem um peso muito grande em relação à Libra, então eles quase chegaram a par, né? Quase casando aí, então ainda precisa de mais de $1 para comprar Libra, mas o dólar está tentando ter força e de fato está devagarosamente está conseguindo. Mas a Libra está muito melhor em relação ao dólar economicamente, né? Até os relatórios imobiliários estão muito bons na Libra, então acho que essa mudança da taxa de juros pode fazer com que, né, esse ativo tome proporções mais altas em vez de baixa, se o dólar não conseguir ter fôlego essa semana, mediante todas essas questões que eu falei agora anteriormente para você. Então, gente, vocês percebem que a gente está meio que num momento de contração, expansão, um momento de todo momento de recessão é um momento muito delicado para a gente estar tentando operar e tentando negociar, e nós como traders, né? Então, ó, perceba o seguinte, que toda essa região aqui foi uma região forte de resistência, ó. Ele resistiu o preço e fez uma queda significativa para essa região abaixo. E, gente, detalhando aqui a nossa análise, vou jogar direto para o A4 para vocês verem, para voltar naquele cenário que nós estávamos. Perceba que também, ó, tem todo um período de acumulação. Lá no nosso blog, eu deixei esse preço aqui do 22.865 e falei que ele poderia chegar com muita facilidade aqui no 21.500, conforme vocês estão vendo, ele está caindo com força, tá? Essa minha linha rosa aqui, ela demarca, na verdade, a questão do suporte lá no mensal que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu apresentar aqui para vocês novamente. Olha lá, o suporte, tá vendo? Esse suporte está
está traçado pelo gráfico de linha, conforme vocês estão visualizando aqui. E aí, gente, o que que acontece? Nós temos um movimento tentando fazer uma correção, o dólar está tentando ter força perante a Libra, mas nós temos aqui um cenário de LTA, né, de alta. E se ocorrer essas mudanças da taxa de juros no Banco da Inglaterra de forma positiva, pode levar o preço lá para cima, inclusive rompendo essas zonas de preço da qual eu demarquei aqui, saindo inclusive dessas esferas de cá, podendo pegar rumos até maiores, tá? Isso esperando o relatório, esperando esse resultado, para que vocês consigam entrar nessa posição, tomar uma medida de entrada com um preço mais ajustado, tá? Então, esperem ele vir cair um pouco mais, cair para a região mais baixa, para vocês tentarem tomar uma medida de compra, caso o relatório realmente saia positivo. Caso não, o que eu acho pouco provável, ele vai continuar o ritmo dele de queda aí, porque ele vai estar caminhando a favor do dólar, tá? Essa paridade. Bom, gente, em relação a esses dois pares, foi o que nós trouxemos ali no blog para que vocês consigam sintetizar essas dúvidas. Aqui embaixo na descrição vai ter os acessos que vocês precisarem das nossas redes sociais, terem acesso a nós, tirar dúvidas, perguntar, fica à vontade, a gente tem muitas informações relevantes e interessantes na Vantage. Quero muito que vocês possam vir diretamente questionar e tentar entender e buscar entender sobre essas leituras, caso vocês não consigam dominar essa técnica ainda com tanta maestria. Mas eu vou aqui falar do nosso ouro, que foi o que eu falei com vocês logo no início do vídeo. O nosso queridíssimo ouro. Eu sou muito suspeita, eu adoro ouro. O ouro, por sua vez, também tomou um movimento de alta forte, né? Percebam o seguinte, gente, que todo o par que tem o dólar na última instância, quer ver, ó, na última estrutura, aqui, ó, na última estrutura, que seria o USD, SHA USD, GBP USD, ele traz essa característica de acompanhar o dólar, porque a gente trabalha a favor do dólar ou contra o dólar. Ou seja, nesse caso, nesse momento aqui, ó, que está caindo, o mercado está andando a favor do dólar, tá? Então, bom, seguimos aqui. Vocês podem ver aqui que tem um movimento forte de alta. A gente consegue traçar, inclusive, uma linha de tendência de alta aqui, ó. Ele conseguiu caminhar aí com muita tranquilidade. Tocou a região de 17,84, que era a região que está também lá na nossa análise, tá? Essa região, gente, ela combina com o fundo que foi rompido, ó. Esse fundo aqui que foi rompido. Então, ele toca essa região e retrai. Está retraindo com muita força, está conseguindo ter força, porque o dólar está subindo muito. Então, isso é um caminho a favor do dólar, tá? Bom, sendo assim, a gente tem aqui uma leitura bem breve, ele está fazendo um padrão de reversão. Ó, perceba o seguinte, gente, outra coisa, isso funciona muito, tá, traders? Tocou em região de parada, engolfou, ele vai reverter. Perceba o quê? Que esse candle posterior após esse engolfou. Você está vendo que um está maior do que o outro? Ele meio que engloba um no outro. Ou seja, ele vai buscar um movimento de baixa, possivelmente para buscar essa linha de tendência, ou basicamente para vir nessas regiões aqui abaixo, até de repente para voltar a subir ou cair. Não importa. O momento atual é esse, o movimento atual é esse, e ele está vindo a favor do dólar. Então, o cenário está muito favorável para o dólar, mas as coisas podem mudar aí com a Libra se movimentando, o euro também tentando se movimentar e a gente começar a ver algum outro cenário, tá? Bom, todas as análises que eu trouxe para vocês têm correspondências com as anteriores. Se vocês quiserem verificar a respeito da assertividade dessa análise, eu peço a vocês que, por favor, façam isso, para que a gente possa trocar ideias, amadurecer e vocês aprofundarem o conhecimento de vocês em relação a essa análise, tá? Bom, era isso a minha mensagem de hoje para vocês.
Espero que vocês façam boas negociações, que vocês tenham bons lucros e que vocês prosperem nos traders de vocês, tá? No que precisar, estamos aqui. A Vantage está sempre disponível aí para vocês. Então, um beijo, até mais.